Dentro de mim já me prendi. Quem pode me salvar e levar de volta pro meu lar? Pra escolher o melhor pra mim, escolhi que você me queira. Minha livre escolha eu preferi te dar. Pra escolher o melhor pra mim, escolhi o que você me queira dar. Minha livre escolha eu preferi te dar. Nunca mais ficarei sem a paz que você me traz. Vou estar no mesmo lugar a te esperar. Deve me buscar até ser justo, até o tempo não ter mais fim, até a eternidade nos unir. Vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar a distância existir, sem deixar o que começou em mim. E os 1000 dias que eu tinha, troquei pelo grande dia que nunca terminará. Dos finais que eu poderia ter, escolhi o que me levasse até você, onde eu pudesse viver pra sempre, até sermos até o tempo não ter mais fim, até a eternidade nos unir. Vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar a distância existir, sem deixar o que começou em mim. Boa noite, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos a mais uma grande noite, a noite com o Espírito Santo de forma online. Aonde quer que você se encontre agora, que a boa mão de Jesus, aquelas mãos que têm a cicatriz dos cravos, marcada por sangue, mas que nunca perdeu o poder e nunca deixou de tocar, que ela te toque agora, trazendo para perto o que estava distante, derramando sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família toda a sorte de boa bênção. E como é de costume no culto do Espírito Santo, nós falamos aqui de alguns tópicos bíblicos e fazemos a série de oração. Eu queria compartilhar com todos vocês o primeiro tópico para a leitura dessa noite, que é o poder da palavra, que está no livro de 1 Reis, capítulo de número 17 e versículo de número 1, que diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ouvintes da palavra de Deus, aonde quer que você se encontre agora, esse versículo que nós lemos, 1 Reis 17:1, vem falando que Deus agora nomeia Elias, o profeta escolhido por ele, sobre a face dessa terra, para ir até o palácio, até o reinado do rei Acabe, e perante o Deus em cujo o profeta Elias estava, decifrar e profetizar sobre aquele reinado. Elias fala para o rei Acabe: diante do Deus perante cuja face estou, nesses anos nem orvalho e nem chuva haverá sobre a terra e sobre o seu reinado, por espaço de 3 anos e 6 meses. Isso quer dizer 42 meses, nem orvalho e nem a chuva desceria sobre a terra de Israel. Mas diz a palavra de Deus que Deus cuida dos seus.
Elias profetizou, agora a boa mão tinha que direcionar, como Elias tinha profetizado o poder da palavra. Deus agora fala para Elias: olha, agora eu vou providenciar para você, lá no oriente de Querite, um ribeiro de água cristalina. Você vai beber dessa água e você vai passar todo o tempo ali sobre aquele lugar, porque eu tenho providenciado sobre a sua vida uma providência. E Deus é aquele que vela por cumprir com a sua palavra, e a palavra do Senhor não tarda, não falha, nunca chega antes e nunca chega depois, sempre chega na hora certa. Nós vemos que Elias profetizou, e nós vamos ver também a boa mão do Senhor, que direcionou sobre um lugar de abrigo, de sustentação, porque os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer. Elias era sustentado por um Deus provedor, um Deus Jeová-Jiré, o Deus da boa medida, recalcada, transbordante e sacudida. Nós vamos agora com lindo louvor, em seguida nós voltaremos para fazer a prece, a oração poderosa, o poder da palavra de Deus, convicto, quando nós exercemos sobre a nossa vida esse poder. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. As nossas palavras têm muito poder. Por sua palavra, Deus criou tudo que existe. E as suas palavras sempre se cumprem, porque a palavra de Deus é viva e cheia de poder. Aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus vem a nos narrar. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Aquele que sonda o nosso coração, esquadrinha os nossos rins, lê o nosso pensamento, ele vai muito mais além do que você precisa, do que você necessita, porque a palavra do Senhor, Ele conhece o nosso pensamento e a intenção que há no nosso coração. Poderoso Deus e eterno Pai, nós oramos agora sob um Deus de promessa, um Deus de maravilha, um Deus que zela por cumprir com a sua palavra. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor rasgue esse céu de alto a baixo, que o Senhor tenha a chave eterna. Ouve o nosso clamor, atende a nossa súplica, Senhor. Alcança, Senhor, esse teu filho e essa tua filha, que talvez com lágrima nos olhos, banhando todo o seu rosto, Senhor, está clamando por uma providência divina. Libera agora anjos mensageiros, anjos, Senhor, para trazer a mensagem e a resposta que todos precisamos e necessitamos, Senhor. Diz a tua palavra que todo aquele que clama, Senhor, alcança. Por aquele que bate na porta da graça, a porta se abre, e aquele que busca vai encontrar. Senhor, diz a tua palavra: clamas a mim, responder-te-ei, e anunciei-te grandes coisas e firmes que ainda não sabem. Cumpre, Senhor, nossos sonhos, realiza o nosso projeto. Nós oramos e tomamos posse da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Todos digam amém, todos digam graças a Deus. Nós vamos agora para o segundo tópico que eu queria compartilhar com você: providência divina. O que você está precisando? A boa mão do Senhor libera nessa noite para a sua vida, aonde quer que esteja, uma providência divina
sobre a sua casa e sobre a sua família. 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. A palavra de Deus fala que quando Elias profetizou, 3 anos e 6 meses, que não ia cair orvalho nem chuva sobre o reinado do rei Acabe, a nação de Israel, Deus providenciou ali um ribeiro de água cristalina. Ele bebia daquele manancial de águas. O corvo lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer. Isso quer dizer uma providência divina. Mas diz a palavra de Deus que daquele lugar, do outro lado aonde estava Elias, dentro daquele ribeiro de água cristalina, Deus enxergou um outro quadro. Uma senhora na cidade de Sarapta de Sidom tinha perdido o seu marido e tinha ficado viúva e tinha restado como herança o único filho. E diz a palavra que todos os dias aquela mulher olhava para a sua despensa e via a sua despensa minando, se acabando, até que chegou um determinado dia, logo pela manhã, ela olhou para a despensa e, como uma boa dona de casa, ela mediu que tinha na sua mão um punhado de farinha. Mediu numa botija, tinha uma pequena sobra de azeite. Ela falou, dá somente para fazer uma única refeição, o único bolo pequeno, para que ambos, eu e meu filho, comamos e esperamos a morte chegar. Não tinha mais o que fazer. A miséria, a escassez chegou dentro daquela casa. Eu não sei o que você está enfrentando, se é um problema de ordem físico, mental, intelectual, mas o Deus, aquele Deus que tem a cicatriz dos cravos em suas mãos, a mão marcada com sangue e com poder, mas que nunca deixou de tocar, Ele está tocando na sua alma, transbordando o seu coração de alegria, transbordando o que faltava, porque o que faltava não falta mais, o que estava por vir já veio, já foi direcionado sobre a sua casa e sobre a sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de providência. Elias foi determinado para aquele lugar, só que Deus falou para Elias sair daquele lugar, porque uma mulher viúva havia de sustentar. Mal sabia Elias que aquela mulher não tinha sequer para ela o que comer. Mas Deus vai muito mais além da sua necessidade do que você precisa e almeja receber. Quando Elias chegou naquele lugar em Sarapta de Sidom, ele olhou para uma mulher, uma senhora, apanhando cavacos de lenha, e ele olha para aquela mulher, cumprimenta, porque Elias era gentil, o servo de Deus tem que ser gentil e cortês. Ele falou, olha, da onde eu venho não tem água, eu quero beber um pouco de água. E quando aquela mulher vira as suas costas para buscar água para o profeta Elias, Deus revela para o seu profeta a necessidade daquela mulher. O Espírito Santo está revelando nessa noite a sua necessidade, o seu anseio, a sua preocupação. Talvez noites mal dormidas, você não se consegue se concentrar mais, raciocinar mais, porque o seu problema assolou de uma forma que você não tem como resolver. E quando você luta com esse problema, para de uma forma especial tentar lidar com ele, mas minou a força, acabou a força humana, a resistência, está na hora de entregar na mão de um justo juiz, um Deus que não tarda, não falha, nunca chega antes e nunca chega depois, sempre chega na hora certa. Elias falou, diz uma palavra profética, volta para a sua casa, prepara da sobra que você tem, um bolo pequeno, traz para fora, eu vou comer, depois em nome do Deus Jeová Jiré, o Deus da provisão, Deus da boa medida, não vai acabar a farinha na panela e o azeite da botija não vai faltar até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a face dessa terra. Agindo em fé para você receber uma providência divina na sua casa e sobre a sua vida. Nesta noite
você tem que direcionar, você tem que dar os seus primeiros passos, agindo em fé. Quando você se move em fé, você recebe no seu corpo um toque sobrenatural, um toque do poder. Foi lá, fez um bolo, trouxe para o profeta Elias e foi profetizado: uma mulher viúva vai te sustentar. Brotou azeite na botija e a farinha cresceu e aumentou farinha na panela. Aquela mulher falou: eu não tinha antes para nem sustentar o meu filho. Agora eu convido você, Elias, para entrar na minha casa, porque o Deus Jeová Jiré reina, entrou na minha necessidade, no meu anseio. Cumpriu a palavra, porque diz a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo de número 10, versículo de número 12: vida e providência me concedesse, e o teu cuidado guardou o meu espírito. O Senhor tem providência divina do céu. O Senhor é aquele que guarda o seu coração, guarda a sua alma. Por isso que a palavra do Senhor fala: lançando de sobre si toda a sua vossa ansiedade, porque eu que tenho cuidado de cumprir a minha palavra sobre a sua vida. E nesta noite, ela não volta vazia, mas cumprirá o desejo do seu coração. Nós vamos com mais um lindo louvor. Em seguida nós voltaremos para fazer a prece, a oração poderosa, providência divina que está vindo sobre a sua casa e sobre toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Graças a Deus. Se for possível, se você não estiver dirigindo, estiver na sua casa, e se você assim desejar, curve a sua cabeça. Saia em espírito com o Senhor agora, e o Espírito Santo vai te proporcionar algo sustentável, algo inigualável sobre o seu coração, sobre a sua vida, o qual antes você ainda não sentiu. Isso é a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Poderoso Deus e eterno Pai, nós oramos agora com muita fé sobre a providência. Para vir uma providência na nossa vida, na nossa casa, tem que partir do Senhor. Não há ninguém com providência, somente o Senhor. Diz a palavra do Senhor que tudo que o Senhor designou, tudo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, foi designado a nós por direito, por herança e por promessa. Senhor, toda a boa bênção, toda a promessa que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, nós ministramos, nós tomamos posse, nós exercemos sobre a nossa vida e estamos convictos dessa palavra, que o Senhor é um Deus zeloso, que vela por cumprir com a sua palavra. Como o Senhor abriu as águas do Rio Jordão, do Mar Vermelho, e fez com o muro à sua direita e com o muro à sua esquerda, rasga, Senhor, nessa noite, caminhos e milagre, que nós possamos caminhar sobre esse caminho e ser um caminho de milagre, águas que curam a nossa enfermidade, a nossa doença, lavam o nosso coração, regeneram o nosso Espírito Santo, porque são águas cristalinas que saltam para a vida eterna. Eu abençoo todos agora, quantos ora comigo, que receba a providência divina na sua casa, no seu trabalho, sobre os seus negócios, sobre a sua empresa, que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que assim seja. Todos digam amém, todos digam graças a Deus. Nós vamos agora também para o terceiro tópico, terceiro e último tópico. Agindo Deus, quem impedirá? 1 Reis, capítulo de número 18, e versículo 44, que diz assim a palavra do Senhor:
E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Meus prezados irmãos, Deus providenciou uma hospedaria, uma casa de uma viúva para o profeta Elias. Mas o profeta é aquele que não tem moradia, não pode ficar num determinado lugar por muito tempo. Elias era um homem que profetizava. E agora Deus promete chuva sobre a terra de Israel, sobre a nação onde governava o rei Acabe. 3 anos e 6 meses tinha se findado, tinha se passado. Deus sustenta o profeta Elias, Deus sustenta aquela viúva na sua casa e na sua família. Deus cuida deles como a providência divina. Mas agora Elias encontra com o rei Acabe novamente e fala: Deus promete chuva sobre essa nação, a nação de Israel. Só que diz a palavra aqui, Elias subiu agora ao cume do Monte Carmelo, se inclinou por terra, colocou a sua cabeça na terra, os seus lábios na terra, e começou a clamar ao Senhor pela providência, por chuva, pelo agir de Deus, que Deus abrisse os céus e derramasse chuva. Agora Elias tinha ao seu lado Geazi, o seu moço, o seu servo, que o servia. Elias fala para Geazi: vai lá por esse caminho e olha para a banda do mar e vê o que está acontecendo. Geazi, atendendo a convocação e o pedido de Elias, vai lá pela primeira vez, olha para a banda do mar e volta e fala: não estou vendo nada, nada está acontecendo. Sobre os olhos daquele moço havia uma anátema, uma cegueira espiritual, porque Elias já podia contemplar a glória de Deus, o agir de Deus naquele Monte Carmelo. Elias já podia ouvir o barulho de uma grande e abundante chuva, mas Geazi precisou voltar por aquele mesmo caminho por 7 vezes. Elias dá ordem e fala: volta para o mesmo caminho, volta lá 7 vezes. E na 7ª vez, o menino olha para o lado do mar, e como nós lemos, ele já começa a abrir os seus olhos. O Espírito Santo desvenda algo misterioso, algo grande, com aquele moço pode contemplar. Ele volta e fala: Elias, eu contemplei agora, subindo da banda do mar, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias estava ciente que Deus ia manifestar sua glória sobre aquele lugar. Elias fala para Geazi: vai e dá o recado para o rei Acabe aparelhar a sua carruagem, o seu exército, e descer, porque ruído há de uma abundante chuva sobre essa terra. Acabe aparelha agora os seus carros, a sua comitiva, e começa a descer do Monte Carmelo. E diz a palavra do Senhor que o céu se enegreceu com nuvens e vento, e começou a descer uma abundante chuva sobre aquela nação. E a palavra de Deus fala no último versículo que a mão do Senhor estava com o profeta Elias, o qual ele cingiu a sua túnica, as suas vestes, e veio correndo ao lado da carruagem do rei Acabe até a entrada da cidade de Jezreel, porque a mão do Senhor estava sobre o profeta Elias. Como a mão do Senhor estava sobre o profeta Elias, como aquela mão do tamanho da mão de um homem se levantou da banda do mar, contemple essa mão misteriosa, essas mãos de Jesus tocando na sua vida, no seu coração, queimando toda a inimizade, queimando as enfermidades, as doenças, as dores que andam sobre o corpo humano, trazendo consolo, paz e toda sorte de boa bênção, porque você viverá para desfrutar
sobre a face dessa terra o melhor que Deus designou, reservou sobre o seu lar e sobre toda a sua casa e família. A palavra de Deus fala em Isaías, capítulo 43 e versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Operando o Senhor, não há homem algum que possa resistir e impedir o agir de Deus. No livro de Jó, capítulo 42, versículo de número 2, diz assim, bem sei eu que em tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos e planos pode ser impedido. Nada pode impedir o agir de Deus na sua casa e na sua vida. Nós vamos agora com mais um louvor. Em seguida nós voltaremos para orar. Agindo Deus, quem impedirá? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Graças a Deus. Oremos agora com muita fé, crendo no agir e no impossível de Deus sobre a sua casa e toda a sua família. Poderoso Deus e eterno Pai, nós oramos agora sobre esse tema, agindo Deus, quem impedirá? O Senhor agiu com mãos fortes, liberou corvos para trazer pão e carne para o profeta Elias 2 vezes ao dia. O Senhor entrou com providência naquela casa da viúva, na cidade de Sarepta de Sidom, que estava prestes a morrer de fome. A escassez tinha chegado naquela casa e sobre aquela família. Mas o Senhor, através do profeta Elias, que profetizou que enquanto o Senhor não derramasse chuva sobre aquela terra, o Senhor ia o sustentar com o maná do céu. O Senhor ia sustentar com a providência divina. Assim, Senhor, como passou 3 anos e 6 meses de escassez, sem chuva sobre a face dessa terra, mas chegou no determinado dia e momento que o Senhor novamente libera a chuva, que a chuva chegue sobre essa casa, sobre essa vida e sobre toda a sua família. Que seja a chuva como de bênção, Senhor, que caia sobre esse solo, que eles venham colher uma grande plantação de 100 por 1, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, aonde faltava, não falta mais. O que estava por vir já veio, porque o Senhor é o dono da criação, o Senhor é o dono da formação. Se a escassez chegou nessa casa, eu profetizo agora que todo esse espírito de miséria saia dessa casa e dessa família. Se o espírito de doença tem assolado essa casa e essa família, doença que anda e que circula sobre o corpo humano, doença nos ossos, nos nervos, nos tendões, os ligamentos, na junta, doença até o dia de hoje não teve um diagnóstico médico, mas agora está sendo detectada pelos olhos como tochas de fogo, daquelas mãos poderosas que tem poder para arrancar toda enfermidade pela raiz. O Senhor é o Deus Jeová Rafá, é um Deus que cura, um Deus que sara. Coloca o teu bálsamo, coloca as tuas mãos, e que todos nessa noite recebam o milagre, recebam a cura, recebam a libertação, no nome que tem poder no céu, na terra e debaixo dessa terra. Eu profetizo o milagre, toda a providência divina e toda a direção direcionada sobre esse caminho que o teu servo caminha, haja caminho de milagre, de bênção e de prosperidade. Em nome daquele que vive e reina, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que assim seja.
Todos digam amém. Todos digam graças a Deus. Nós estamos chegando ao término de mais um culto de forma online. Mas antes de encerrar, eu queria dar a oportunidade para você também fazer uma campanha conosco de 4 sextas-feiras, né? E também tem pessoas que estão nessa campanha, está nessa série de oração. Você que hoje é a sua segunda sexta-feira, se coloque-se de pé, se possível, por gentileza. Você hoje que é a sua terceira sexta-feira, também se coloque-se de pé. E você hoje que chega à sua 4ª semana, o milagre do Senhor já está sobre a sua vida. O tempo de cantar chegou, porque dos céus já veio uma grande providência e provisão sobre a sua cabeça e sobre a sua vida. E você também que quer iniciar uma campanha de 4 semanas, de 4 sexta-feira, também fique de pé. Eu gostaria de orar com todos vocês, abençoando e profetizando o milagre. Poderoso Deus e eterno Pai, nós estamos, Senhor, nessa série de oração, pessoas que oram juntamente comigo, que hoje é a sua segunda semana da noite do Espírito Santo, que eles recebam a tua bênção, a tua graça, recebam a providência do céu sobre a sua família. Todos quanto oram comigo, que hoje é a sua terceira semana, que eles recebam o milagre, Senhor. Que o Senhor libere um anjo ministrador, um anjo de bênção, para trazer a resposta, trazer direcionamento, trazer, Senhor, a direção e trazer a providência divina. Eu oro também aqueles que, Senhor, estão orando comigo, encerrando essa campanha. Que a sua casa, que a sua família vivam, Senhor, dias de bênção, de milagre, de providência divina, Senhor. E todos aqueles que oram, que hoje iniciam essa corrente, Senhor, de 4 sexta-feira, que haja, Senhor, a bênção, que haja sustentação, que eles cumpram, Senhor, com esse voto para receber a promessa, receber a bênção. Eu abençoo todos e profetizo livramento e vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Todos digam amém, todos digam graças a Deus. Vocês estão sobre as mais ricas bênçãos do Salvador Jesus Cristo. Eu desejo você uma ótima noite, um ótimo final de semana, com toda a sorte de boa bênção. Descanse sobre essa palavra, porque nessa noite, Deus agiu sobre a sua casa, agiu sobre a sua família, trazendo providência divina. Naquilo que faltava, não falta mais. Deus realizando sonhos e constituindo o projeto. Você viverá para testemunhar e contar as maravilhas do Senhor sobre a sua família. Levante as suas 2 mãos aos céus e vamos encerrar com a oração da bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo nosso Senhor, que a doce e constante e perpétua comunhão com o Espírito Santo permaneça com você, com o seu lar, com a sua casa e com a sua família, hoje, amanhã e por todo sempre, que assim seja. Fique com as bênçãos do Salvador Jesus Cristo e viva Jesus Cristo nosso Senhor, para sempre e para sempre Ele seja louvado. Amém e graças a Deus.